Boa tarde, espero que todos estejam bem. Aqui é Adriano que está falando. A gente vai iniciar mais uma pintura ao vivo. Na semana passada, a gente fez uma pintura marinha de uma praia. E hoje a gente vai fazer uma pintura de um córrego com algumas vegetações. As tintas que nós estamos usando é o branco de titânio, amarelo permanente, laranja, vermelho chinês, carmim, azul celeste e verde vessi. Os pincéis que nós estamos usando são pincéis da marca Tigre, série 141 e série 811. A maioria deles é pincel pelo de Marta, que é um pincel mais macio. Aí tá aqui, a gente já tinha preparado a paleta antes, com essas coisas que a gente acabou de dizer. Aí agora a gente vai fazer o nosso desenho. Aí para fazer o nosso desenho, também eu não falei, a gente tem aqui os nossos solventes, que tem o EcoSolve, que é um diluente sem cheiro, e o óleo de linhaça. A gente usa um godezinho, que eu acho que vocês não vão estar enxergando. Um godê a gente usa metade de EcoSolve e metade de óleo de linhaça para a mistura das tintas, para que ela fique mais maleável. E o outro godê a gente deixa só o EcoSolve para limpar os pincéis. Aí agora a gente vai iniciar o nosso primeiro passo, vai ser o desenho. Aí a gente não precisa, pode usar somente o EcoSolve, a mistura com o EcoSolve. Vamos fazer aqui um desenho. Vamos usar o laranja aqui para fazer o desenho. Deixa um laranja bem dissolvido. E vamos fazer o desenho. Aqui o desenho é só demarcações mesmo, não precisa gente se preocupar tanto. A nossa linha do horizonte vai dar aproximadamente aqui, ó. Aproximadamente aqui. Aqui a gente vai fazer um barranco. Aqui vai ser um córregozinho, tá? Aqui vai ser a linha do barranco aqui embaixo. Aqui vai ter algumas pedras. Por aqui. Quem for entrando vai dando um alô. Reforçar aqui. Essa é a parte de cima do barranco. A linha do horizonte a gente fez só para a gente ter uma ideia. Essa é a parte de cima do barranquinho. E agora que a gente já fez o desenho, a gente vai começar. Vamos deixar mais umas árvores aqui. Não precisa se preocupar tanto com o desenho, pode fazer simplificado, que é só demarcação de espaço mesmo, né? Aqui. Fazer aqui uma árvore. Aí vamos fazer uma mistura aqui, ó. Azul com um pouco de amarelo, para fazer um tonzinho de verde. Colocar um pouquinho do laranja, para dar uma queimadinha. E o branco. Sabe o que eu falo disso aí?
Aí vamos começando aqui, ó, dessa parte aqui em cima. Azul com amarelo, continuamos. Sempre quando a parte mais embaixo, ela é mais escura. Azul, amarelo, um pouquinho do laranja para dar uma queimada. Aqui embaixo, sempre as partes de cima das vegetações, ela vai ter uma luz mais forte e embaixo vai ser uma luz mais fraca. Aí aqui que eu fiz essa parte de baixo aqui, eu coloquei mais laranja. A gente já pode ir usando o nosso médio, que é o óleo de linhaça, mais o Ecosolve. E vem fazendo aqui. Aí a parte de cima, um pouco mais de laranja, de amarelo com azul, que é a parte que entra mais luz. E aqui a gente vai deixar um espacinho e vai fazer um pedacinho de céu nesse aqui. Pega um pouco do azul, faz uma misturinha aqui, um pouco do azul celeste, o branco, fazer um pedacinho de céu aqui, depois dessa árvore. Pode entrar um pouco do céu aqui, ó, na vegetação. Aqui vai ficar o espaço da árvore, que depois a gente vai preencher. Aí a gente volta para essa mesma mistura que a gente tinha feito aqui, que é o azul e o amarelo. Aí vamos começar da parte de baixo. A gente vai acrescentar um pouco do laranja para que fique mais escuro aqui embaixo. Ó. A gente vai preencher essa parte aqui de baixo. A gente vai limpando o pincel, passando o pincel em forma de X na tela. Mesma coisa, a gente vai deixar aqui o espaço da árvore para depois a gente preencher. Por enquanto a gente está preenchendo a parte de baixo. E conforme vai chegando mais para cima, essa parte, a gente vai acrescentar mais amarelo na mistura. A mistura que a gente já vinha fazendo, um pouquinho só de laranja. E vamos espalhando. A gente pode carregar um pouquinho mais de amarelo. Coloca uma luzinha a mais aqui entrando no meio das árvores. Pincel de lado. Vem meio que encosta e vai puxando, ó. Encosta e vai puxando. Aí aproveita que está com a mistura já pronta, vamos fazer um pouquinho de mancha aqui também, ó. Pincel de lado, encosta, puxa. Encosta e vai puxando.
Pode até sujar um pouquinho o céu aqui, não tem importância. Ó. Suja um pouquinho aqui o céu, para dar uma misturadinha. Aí agora vamos para fazer essas árvores e vamos começar o barranco aqui desse lado de cá. Para fazer as árvores a gente vai usar o verde veci, fazer uma mistura aqui do lado com um pouco do carmim. Vai dar uma cor bem escura aqui, ó. Vou colocar um pouquinho do azul para dar uma clareada. Como ela tá lá atrás, não faz tanta diferença dela ficar tão escura. Com um pouquinho aqui do azul, azul celeste. A gente vem, encosta e puxa para cima, vem fazendo. A gente vai insinuar as árvores, não precisa fazer ela tão perfeitinha. A gente já vai dando lugar de sombra. Esse lado de cá vai ser o mais escuro, o outro lado vai ser o mais claro. Aí pro lado de lá vamos acrescentar um pouquinho de blancha na mesma mistura aqui, fica um pouco mais claro. E a árvore, ela tem aquelas casquinhas de árvore, né? A gente pode encosta aqui e deixa meio aquelas ranhuras, vai deixando como se fosse aquelas ranhuras. Aí a gente já vem para a próxima árvore. Aproveita a mesma mistura. Lá, se aquela árvore ficou um pouco mais escura, a gente faz uma outra um pouco mais clara para dar aquela ficar desigual, né? Sempre procura usar o pincel de lado, aqui encosta, vai puxando. Aí tem aquela lá no fundo também. Encosta o pincel embaixo, leva para cima. Vou fazer alguns galhos aqui, ó. Aí a mesma coisa. O lado de cá a gente faz mais escuro e o lado de lá mais claro. Aí vamos para a próxima. Essa daqui, vamos acrescentar branco nessa mistura e vamos fazer ela bem clarinha. Um pouco de branco, um pouquinho do amarelo também. Vamos fazer ela para ficar diferenciado, essa de cá. Tem uns galinhos por aqui, galinhos bem perdidos. Agora a gente já começa a vir por o barranco aqui, deixando algum espaço para a vegetação. A mesma cor das árvores a gente pode deixar, vem com a mesma cor, qual que foi que a gente usou? Verde veci, o carmim, e coloquei um pouquinho de azul para ela ficar um pouco mais clara. A gente vai acrescentar laranja nessa mistura para ficar uma cor mais de terra, mais clarinha. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas árvores. A gente vai deixar aqui as cores mais irregular. Aí a gente começa a sujar nosso barranco. Aí vem passando aqui, vem deixando a tinta no pincel. Aqui vai ser interessante deixar algumas irregularidades, ó. Alguns lugares é interessante que fique mais escuro mesmo.
gente vem sujando ele todo aqui. Limpando a tinta. Conforme for vindo mais para cá, a gente vai deixar ele mais claro. Acrescentar um pouco de branco e um pouco do laranja aqui, ó, nesse canto de cá. Aí já pode ir fazendo algumas pedras, assim, simbolizando algumas pedras. Aqui mesmo a gente já pode fazer alguma. A gente vai encostando o pincel e vai desenhando com o lado do pincel, vai desenhando elas. Também é importante a mesma coisa, algumas pedras mais escuras, outras mais claras. A gente vai desenhando o barranco, ó. Já vai meio que desenhando o barranco. Aproveita essa irregularidade aqui e vai desenhando, vai sujando aqui, ó, vai passando o pincel, limpando o pincel. A gente vai fazendo nosso barranco. Aí vamos acrescentar aqui uma cor um pouco mais alaranjada para borrar algumas pedras aqui um pouquinho mais coloridas. Aí faz algumas manchinhas aqui. Ó, vem. É a mesma coisa. Alguns espaços está em branco, a gente vem colocando meio colorido, um pouco de laranja. Vem fazendo isso aqui, ó. Aqui, vamos fazer aqui, ó, vamos um pouco mais claro para lá. Conforme vai ficando mais longe, vai ficando mais claro e menos detalhe. Aqui a gente só suja. A gente já aproveita e vai fazer a parte verde lá do fundo. A gente vai pegar a mesma mistura amarelo com um pouco do azul que já tinha aqui na paleta. Então vamos colocar um pouco mais de branco, um pouquinho só de laranja para dar uma queimada. E vamos começar a dar uma sujadinha aqui nesse verde aqui. Agora a gente já vai começar a mexer um pouco nessa vegetação aqui. No mesmo verde que a gente tinha, amarelo, laranja e azul, a gente vai fazer aqui um verdinho. É um verde meio quente, meio amarelado. A gente vai começar a ir sujando aqui por cima do nosso barranco. Acrescentando um pouco do azul e vem passando aqui em cima. Agora a gente vai acrescentar um pouquinho do verde VC nessa mesma mistura que a gente tinha.
e vem passando ele em cima do nosso barranco. Aí vem meio que depositando a tinta. A gente vai depositando. Quem for entrando, quiser dar um alô, dar um joinha. Mas eles estão falando alguma coisa? Tem algumas pedras que ela tem aquele suco, aquela parte verde. A gente já vai, como já estamos com verde na mão, a gente já vai sujando algumas pedras de verde, com aquele lodo, né? Já vai sujando aqui. Depois a gente vai voltar nesse barranco e vai fazer alguns detalhes em cima. Por enquanto isso aqui é o fundo. Aí nesse córrego, a gente vai fazer a mesma coisa no córrego. Já tinha uma mistura aqui na paleta, com laranja, um pouquinho do amarelo. A gente vai começar a trazer esse rio lá de trás. Ô Nilson, agradeço aí seu comentário. Vou pintar um pouco, né? Aproveitar aqui e pintar. Normalmente a água, a gente inicia ela como se fosse o espelho, de cima para baixo. Aí depois que a gente faz toda ela de cima para baixo, a gente vem diagonal. Aí a gente vamos fazer essa parte aqui clara, vamos esticar a tinta até praticamente aqui. Depois a gente vai mudar aqui e vai escurecer um pouco mais. A gente vem usando essa mistura aqui que a gente fez. Ó. Aqui já vai fazendo aquele espelho de água. Acrescentar um pouquinho do laranja, essa mistura aqui. Aqui tem um brilho. Tem um brilho na água. Acrescentando laranja. Trocar o pincel aqui. Pegar um outro também, pelo de Marta, macio também. Aqui, ó, tem o escuro. Sempre a água ela é o reflexo. Como a gente fez o escuro aqui, a gente continua a mesma coisa, ó. Vem sujando e esticando aqui o reflexo do que está em cima. Ó, a gente vem esticando isso aqui. Aí já vai dando aquele degradê com a outra cor que tinha aqui. A gente vem esticando a cor para dar aquele... parecendo um espelho, né? Conforme vai vir para cá, ela vai escurecer. A água vai escurecer.
gente vem fazendo a mesma coisa, mesmo espelho. Vamos fazer esse reflexo dessa pedra aqui. Verde, Vessi, o carmim, né? Vamos fazer o reflexo da pedra. Agora a gente vai fazer o degradê dessa cor escura com aquela clara. Aqui também a gente vai acrescentar um pouco do laranja, na mesma mistura que nós já estávamos trabalhando aqui. Depois a gente vai deixar mais nítido esses pedaços aqui. Agora a gente vai para lá. Mesma coisa, a gente limpa o nosso pincel. Fazer aqui a mesma misturinha aqui. Conforme vai descendo, a gente vai escurecer. Vai colocar um pouquinho do verde Vessi na mistura que a gente já tinha. Vou deixar mais escuro aqui, ó. Um pouquinho também do carmim, para queimar um pouco essa mistura. Aí ele já vai dando esse degradêzinho aqui. Aqui é a parte do barranco. A gente vai pegar já o escuro que nós tínhamos e vamos colocar aqui, ó. Já vamos fazer algumas manchinhas aqui do mais escuro aqui, ó. Vai encostando, fazendo algumas manchinhas. Como se fossem algumas pedras que ficam ali no canto do rio. A água passa, deixa algumas pedrinhas ali. Aí aqui a gente acrescenta um pouquinho de branco nessa mistura que tem aqui, que é como se fosse aquela areia que fica no rio, né? Aí pode misturar um pouco com a vegetação que tinha ali, como tivesse aquele barrinho embaixo da vegetação. Aí agora vamos fazendo algumas pedras escuras, que vai ser o verde Vessi, o carmim que já tem aqui na paleta, um pouquinho do azul, para que ela não fique tão viva, né? A gente já começa a fazer algumas pedras, reforçar as pedras, né? Um lado do pincel a gente vai meio que já vai desenhando elas, ó.
Aí já deixa algumas dentro do rio, já vai encostando o pincel. Já faz o reflexo dela, ó. Já reforça algumas aqui, ó. Já reforça, mas vamos fazendo as pedras. A gente vai tentando olhar, tentando sentir onde fica legal uma pedra. Aí a gente aproveita e já faz o reflexo dela na água. Aí vamos colocar um pouco de laranja, deixar elas um pouco mais coloridas, né? As pedras não todas, para não ficar da mesma cor. Reforça mais algumas aqui, mancha um pouco. Aqui no fundo também é legal manchar alguma coisinha. Aí já começa a ganhar uma vida, já. O quadro já vai ficando melhor, né? Fazendo reflexo. Aqui na areia a gente já pode deixar algumas pedrinhas também, ó. Com o lado do pincel a gente vem, encosta e tira. Encosta e vai tirando, ó. Vamos deixar mais uma pedra bem aqui, acrescentar. Como a tinta está molhada, a gente encosta o pincel, vai puxando. Deixar um formatinho aqui legal nela. Aqui. Tinha uma outra pedra aqui também, né? A gente aproveita para fazer o reflexo dela. Aqui também, ó. Aí vamos colocar um pouco de verde em cima dessa daqui para dar uma diferenciada na pedra. A tela já vai criando uma forma. Aí vamos fazer algumas pedrinhas um pouco mais coloridas, um pouquinho mais de laranja. Também misturar aqui, ó.
essas que a gente tinha feito escura, vou colocar um pouquinho de laranja nelas. Encosta o pincel e puxa. Às vezes não precisa desenhar pedra por pedra. A gente encosta, puxa, já vai dando aquela impressão de pedra, né? A visão da gente que completa a pintura, o quadro. Aí já vamos dar algumas luzes aqui, vamos dizer que a luz está toda, todo objeto ele vem daqui, está vindo desse lado. A gente vai fazer aqui algumas luzes nas pedras. Vem com a ponta do pincel, encosta, ó, vem passando. E agora vamos acrescentar um pouco de branco aqui para reforçar essa areia nesse canto de cá. Aqui a gente aproveita, já que já usou essa parte, que é a mistura, a mesma mistura que a gente já tinha, que é o laranja com o verde Vessi e o carmim, só que a gente foi clareando, colocando laranja e branco nessa mesma mistura. Faz um degradezinho aqui. A mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer pro lado de cá também. Em algum lugar que de repente merece um pouquinho mais de luz, né? Para destacar melhor, a gente vem usando essa mistura. No meio aqui, em alguns pontos, né? Aqui no meio também, ó. Uns lugares, a gente vai vendo um lugar que de repente fica legal, dá um pontinho de luz. Aqui a gente pode colocar o branco também, ou essa corzinha areia, branco, laranja, um pouquinho aqui, ó. Fica bom também. Deixar um pouquinho de escuro aqui para separar, como se por baixo dessa vegetação tivesse um barro aqui, algumas pedras, né? Só para separar ele. Daqui a pouco a gente volta na pedra para dar um detalhe um pouco da queda de água. Vamos dar só um pouquinho de luz aqui nessa vegetação. A gente vai fazer alguns detalhezinhos na água e já vamos caminhando para o final da pintura. Ó, sempre com o lado do pincel. A gente vem depositando a tinta, ó.
Agora vamos fazer um pouco de movimento nessa água. A gente pega aqui um branco, nunca o branco puro, faz aqui do lado. Como o rio tem um tom amarronzado, a gente já deixa aqui, ó, tá perto aqui, a gente já usa essa mistura que tem aqui, vai acrescentando o branco. Aí, normalmente, embaixo da pedra, ela vai ficar aquela espuminha de água, a gente vai fazer em alguma aqui. A gente encosta e puxa. Encosta e puxa de algumas pedras aqui, ó. Encosta e puxa. Aqui é como se tivesse uma quedinha de água, ó. A gente vem dando alguns risquinhos aqui para simbolizar o movimento da água. Pincel de lado, vem, ó. Aqui também tem um pouquinho, uma quedinha de água aqui, entre essa pedra e outra aqui. Vai encostando com o lado do pincel, deixa aquela espuma de água. Aqui é a mesma coisa, carregar um pouquinho só mais aqui, ó. E aqui alguns pontinhos só. Aqui, vamos deixar só um pouquinho mais de luz aqui, que é onde está o rio, a parte do rio mais longe. Só um pouquinho mais de luz. Acrescentando o branco, vai arrastando o pincel. Aí tá aí a nossa corredeirinha de água. Espero que vocês tenham gostado. Espero que inspire vocês a continuar fazendo algum trabalho de pintura, de arte. Aí quem quiser também, às vezes a gente começa a explicar, explica rápido. Quiser voltar, esse vídeo vai ficar gravado. Aí vocês voltam, faz ele passo a passo, depois mostra pra gente. Tá bom? Espero que todos tenham uma boa semana. Agradeço aí pela atenção. Boa tarde. Tchau.